Olá, tudo bem? Eu sou o professor Xavier. Estou aqui para apresentar para vocês o assunto da nossa nona apostila para os alunos do oitavo ano, referente ao quarto bimestre, componente curricular de ciências. E dentro desse assunto estaremos revisando alguns temas que foram estudados que consideramos como importantes para o entendimento e o aprendizado de cada um, principalmente no meio juvenil, sobre essas mudanças, né, no próprio corpo e vamos aqui para entender alguns itens que precisam ser discutidos, debatidos e olhado com mais dedicação para que assim venha ter uma boa saúde. A número 2, ainda falando sobre a questão da puberdade, o início, né, do desenvolvimento do corpo humano de uma forma mais acentuada, que as mudanças que ocorrem, nesse período também podemos entender que há mudanças no corpo e que precisa ter conhecimento para entender esse momento que breve vai passar. E alguns cuidados para não pular essas fases, principalmente com alguns problemas de gravidez indesejadas e outros casos, por falta de informação, algumas doenças sexualmente transmissíveis, que pode ter casos que não há como rever ou recuperar a saúde, né? Então nós vamos estar estudando sobre esse assunto. Atividade número 3. O assunto ainda continua falando sobre as DSTs, as doenças, né? Que muitas delas elas são silenciosas e às vezes as pessoas, por falta de informação, acabam sendo infectadas e precisa ter cuidado. Atividade número 4, se tratando em si sobre uma das doenças que vem alarmando e causando grandes problemas de saúde no mundo, que é no caso a AIDS. Né? A AIDS aí, que é uma doença que caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico. Daí por que muitas doenças causadas por vírus, né, ela ataca o sistema imunológico e assim enfraquecendo, desencadeando o surgimento de doenças oportunistas. São outras doenças que causam a morte. Geralmente, o problema maior da infecção que vem generalizar o corpo das pessoas é causado por uma bactéria, né? Então é isso que é, porque ela atua, a bactéria atua pelo organismo estar enfraquecido, sem proteção. Então, podemos entender aí que essa atividade ela é bem interessante para nós termos uma visão panorâmica do assunto que nós estamos estudando. Atividade número 5, ainda falando sobre as DSTs. Aí tem uns assuntos aí mais importantes sobre o contato, o modo na qual a pessoa possa ser infectado. E algumas podem ser visíveis, outras não. Atividade número 6, ainda falando sobre notícias, sobre esse assunto que nós estamos estudando a respeito da relação. Tá, o conhecimento que a pessoa deve ter com relação à sua vida, o seu ciclo, o seu período, e tem que entender algumas funções, como o tipo ou a situação na qual você está. E associamos isso também a outros seres que de que forma isso ocorre, essa forma de reprodução, né? Se é sexuada, assexuada, dando uma definição desse processo aí. Atividade número 7, estão falando sobre a, um assunto bem interessante também, ainda dando continuidade ao assunto, veio o processo de fecundação, isso propriamente dito. Eu estou falando da reprodução humana, da reprodução em si, de alguns seres, conforme ocorre a formação do novo ser. Atividade número 8, mudando um pouco de assunto, só que nós, os seres vivos, de um modo geral, estão inseridos no meio natural. E para ele sobreviver e desenvolver, ele precisa atuar e utilizar desses recursos. Né? Então, é mais voltado para a educação ambiental.
o que garante a nossa sobrevivência e até mesmo a nossa saúde depende muito do equilíbrio dos recursos naturais, ou seja, a manutenção desses recursos no meio natural. Alguns deles são utilizados como forma da nossa aquisição de bens, de consumo, de preparo também, mas também podemos entender que muitos deles não se renovam ao longo dos tempos. Então, dentre esses temas, separando os recursos naturais, os que são renováveis, e recursos não renováveis. Então, entender de que forma isso acontece. Tá. Atividade número 9, estamos falando que atualmente existem aqueles recursos naturais que são de maior utilidade, portanto, de maior importância para as atividades socioeconômicas. Mas num determinado período de tempo, isso pode tornar-se escasso e aí entendemos por que muitos materiais industrializados, ao longo do tempo, vem ganhando bastante destaque na cadeia produtiva, pela sua variedade de utilidade. Então, acaba envolvendo o valor socioeconômico. Então, desenvolver de forma sustentável, mas aqui o desenvolvimento, o equilíbrio ambiental, atividade número 10 está voltada para isso. Então, dando uma dica, o que pode acontecer futuramente e o que não pode acontecer. Mas, assim, de um modo geral, entender que essas atividades elas precisam ser bastante discutidas e buscar formas de desenvolvimento, mas também do equilíbrio. Agora há pouco está se noticiado no Rio Grande do Sul 20 e tantos municípios que não estava chovendo, mas olhando a paisagem, toda a vegetação foi derrubada. Então, não tem como haver chuva, haver um equilíbrio ambiental no lugar desse e ter um desenvolvimento sustentável. De uma forma, não tem como. Então, a produção totalmente destruída pela falta de chuva. Então, bons estudos a vocês, tá? Espero em breve estar retornando com as nossas atividades presenciais.